Apita o árbitro e começa o podcast O Código do Jogo, o programa que busca recodificar o verdadeiro sentido do esporte. Meu nome é Gustavo Neri, sou o apresentador do programa e juntamente comigo na condução do Código do Jogo temos o comentarista Júlio Peixoto. Júlio, seja bem-vindo e muito obrigado por estar mais uma vez tocando esse programa que o Brasil e o mundo aprendeu a amar. Salve, Gustavo. É um prazer imenso aqui também estar contigo, conversando contigo, né? Estamos passando por um momento aí, não só nós, né? O mundo inteiro aí e tal, né? Passando por esse momento difícil aí com essa doença que, né? Infelizmente está, né, atrapalhando e também está fazendo o povo se unir também, né? É um prazer imenso aí poder estar tocando esse programa aí, como você bem disse, né? O Brasil inteiro já está amando, né? E já estamos aí, né? Você lembra, né? Tem gente de fora até que tem ouvido nós aí, então é uma alegria imensa poder estar aqui contigo. Sim, agradecer aos nossos ouvintes por cada minuto, por cada segundo que eles passam aqui nos ouvindo. Saiba que é uma alegria imensa para todos nós. E diga-se de passagem que é o Código do Jogo em casa, né? Aqui nesse podcast, Sim. paramos e refletimos sobre os fatos que acontecem no mundo do esporte, com o objetivo de quebrar paradigmas, questionar padrões estabelecidos e desmistificar estereótipos. E, Júlio, você que é um saudosista nato, qual é o jogo, campanha, jogador, qual é o fato futebolístico que você lembrou que deixou saudade no coração de muita gente? Pois é, Gustavo, é um quadro muito bacana, né? Que nós lembramos, né, de fatos marcantes, jogos e campanhas. E no caso, vou falar sobre o surgimento do São Caetano, né? Não que o São Caetano já não existisse, né, o clube, mas no ano de 2000, né, até o ano de 2000, São Caetano era só conhecido como a cidade aqui do ABC Paulista, né? Mas aí, de repente, né, tivemos, né, a Copa João Avelange. Na verdade, não houve campeonato brasileiro naquele ano, né, porque a CBF estava proibida de organizar campeonatos. Aí foi o Clube dos 13 que acabou organizando o campeonato, né, e foi um campeonato imenso, assim, com módulos, módulo amarelo, azul e tal, né, e para a fase final mesmo, resumindo, né, para a fase final, foram lá os principais times da Série A e juntaram com 4 times de módulos inferiores, que foi Paraná, o Remo, Malutron e o São Caetano, né? Quando que você ia imaginar que um time desse fosse chegar numa final, né? Tendo Grêmio, Palmeiras, Fluminense, né? Times que terminaram à frente, né? E essa história começou a ser escrita no dia 23 de novembro, né? No primeiro jogo de mata-mata do São Caetano, que foi contra o Fluminense, né? Pegou o terceiro colocado do primeiro módulo, né? Ou seja, aparentemente, para quem olhasse, chegasse um apostador e olhasse ali e falasse, meu, vai dar o Fluminense sem sombras de dúvida. E o primeiro jogo foi 3-3, né? Alguns ficaram, né? Nossa, tal, mas também falaram aquilo. Bom, o Fluminense estava jogando fora de casa, né? A torcida compareceu em peso lá das outras torcidas apoiando o São Caetano, enfim. O segundo jogo, que foi disputado 3 dias depois, ia ser no Maracanã, né? E, meu amigo, ali, dia 26 de novembro, inclusive eu peço até parênteses, abrir parênteses aí para lembrar do nosso professor, o Marcos Vinícius Batista, porque ele inspirou num poema, numa pequena poesia que eu fiz desse dia, né? Que o segundo jogo, né, eu estava no Maracanã, 60 mil pessoas, né? Lembrando até a Copa de 50. E foi mais ou menos assim. Foi naquela tarde de domingo no Maraca que a história não ousou falhar. Um chute de longa distância rasgou o ar. E como numa saída de jogo de futebol americano, o Brasil conheceu o São Caetano. E foi bem isso que aconteceu, Gustavo. No final, na metade ali do segundo tempo, uma falta, né? E assim, uma falta longe, assim, não era uma falta perto, né? De repente, um cara lá chamado Ademar pegou aquela bola e a torcida do Fluminense até então, né? O empate era do Fluminense, né? E amigo, o cara ele deu uma sapatada que foi impressionante, assim, sabe? Foi a duração de um filme aquela bola, sabe? Que foi incrível, foi um balaço que ele mandou e o São Caetano abriu o placar, né? E o Fluminense não teve força para reagir, talvez por já imaginar que o jogo já estava decidido, né? O empate era deles, tal.
Então, ali mesmo, foi ali, né? Foi naquele fantástico que passou naquele domingo que todo mundo falou: olha só, tem um time ali chamado São Caetano, com bons jogadores, inclusive um baixinho lá que disse que chutava coco quando era criança, chamado Ademar. E amigo, ele tinha um chute que eu vou te falar, era surpreendente, né? Porque você olhava o Roberto Carlos, né? Pô, chutava forte, né? O cara musculoso, tal. Meu, Ademar, tu olhava para ele, era assim, era meio quase incompreensível, né? A potência do chute do cara com o físico dele, né? E após esse jogo contra o Fluminense, eles pegaram o Palmeiras, né? Aí todo mundo pensou, bom, vai pegar o Palmeiras, vão ser 2 jogos no Palestra, né? Então, acabou, né? O conto de fadas acabou. Porém, meu amigo, primeiro jogo, 4-3 para o São Caetano. O Ademar, o querido Ademar, fazendo 2 gols, golaço de falta, né? E também naquele estilo, né? A bomba, né? E foi expulso no final do primeiro, no primeiro jogo, né? O Ademar no segundo tempo lá para reclamar de um pênalti. E aí todo mundo também voltou àquilo. Poxa, o Palmeiras só vai precisar uma vitória simples, né? Porque a soma dos resultados, o empate é do Palmeiras, tal. E de fato, né? Saiu fazendo 2-0 no jogo, né? Aparentemente estava tudo controlado e o São Caetano foi lá e empatou o jogo de maneira heróica, né? Inclusive o primeiro gol do São Caetano foi do finado Serginho, querido Serginho também, que foi um grande zagueiro também dessa história do São Caetano, né? E o São Caetano foi lá e passou. Aí, amigo, já era gente comprando camisa do São Caetano, já porque ali acabou, já não tinha mais time paulista. Então o que aconteceu? As outras torcidas todas, Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Portuguesa, todo mundo abraçou o São Caetano, né? E aí teve a semifinal da Copa João Avelange, né? Uma das semifinais foi São Caetano e Grêmio. E, para quem não sabe, o Bruxo estava naquele jogo. Contra o Grêmio, não, contra o São Caetano, né? O Bruxo ele fazia parte do elenco do São Caetano, mas, amigo, sem conversa também. Primeiro jogo foi 3-2 para o São Caetano, inclusive o Ronaldinho Gaúcho, né? Ele fez 2 gols do São Caetano, né? E foi aquilo também, né? O pessoal pensou, bom, primeiro o seu jogo da volta no Olímpico, né? Precisando de uma vitória simples, tal. Então vai ser fácil. E aí saiu, né? Perdendo o São Caetano, né? Um gol contra do Serginho. Mas aí, amigo, quando a história tá para acontecer, não tem como. O São Caetano foi lá, virou o jogo e conseguiram, né, a vaga para a grande final. Algo impensável hoje em dia um time chegar numa final, né, pro Vasco, né? E eu lembro até hoje, né, que a abertura do Globo Esporte, né, da segunda-feira, né, pós passagem do São Caetano para a final, né? O Globo Esporte abriu com uma música do Djavan, né? Vou até abrir uma aspas aqui, né? E só citar um trecho, né? Que é: eu não sei se vem de Deus, do céu ficar azul, ou virá dos olhos teus essa cor que azuleja o dia. Então marcou muito, sabe? A galera ficou tomada pelo aquele sentimento. Infelizmente, né? Eles pegaram o Vasco na final, né? E foi 1-1 o primeiro jogo, né? O Romário fazendo gol, né? E aí no segundo jogo, né, que foi em São Januário, teve o problema da arquibancada. Até foi um momento histórico também aquilo, porque no meio da decisão do segundo jogo, né, a arquibancada, uma parte da arquibancada de São Januário cedeu, até, né? E aí era Eurico Miranda protestando, pedindo para o jogo continuar, e a Globo e os repórteres pressionando para não ter mais jogo, porque tinha muitos torcedores e tal, né? E acabou que o jogo foi disputado no ano seguinte, né? A final do ano 2000 foi disputado no comecinho de 2001, né? E aí teve toda aquela... O São Caetano perdeu de 3-1 e teve aquela situação histórica, né? A final na Globo, né? E o time campeão com o logo, né, do SBT por pura vingança do Eurico Miranda naquela final. Então esse foi o momento nostálgico, né? Foi o surgimento do São Caetano, que no ano, infelizmente, né, eles ganharam um título, né, que foi o Paulistão de 2004, né? Eles amarguraram um outro vice, né, em 2001 para o Atlético Paranaense, do Kleberson, Alex Mineiro e o Kleber Pereira, né? E surpreendentemente amargaram um outro vice, que esse talvez
tenha sido muito chato, né? O vice da Libertadores, né? Inclusive perdendo de forma dramática, né? Eles ganharam o primeiro jogo da final lá no Paraguai contra o Olímpia, né? Perderam de virada e perderam nos pênaltis. Aí tu imagina, São Caetano ganha aquela Libertadores e enfrentar o Real Madrid, né? Com o Ronaldo e companhia, né? Tu imaginou já esse jogo, Gustavo? São Caetano e Real Madrid, para nós se lembrar. E já digo mais, já pensou São Caetano leva o Mundial? Já pensou São Caetano campeão mundial e o Palmeiras não? Já pensou, mano? Não, e contra o Real Madrid dos Galácticos, né? Na formação ali dos Galácticos. O Ronaldo tinha acabado de chegar. Imagina, o Ronaldo havia acabado de ser pentacampeão do mundo, né? Foi pro Real Madrid no final do ano, voltou pro Japão, mas ele jogou contra o Olímpico, inclusive foi ele que fez o gol do título, né? Foi 1-0 e o Ronaldo fez o gol do título, né? Mas quase tivemos esse jogo que, meu, eu sinceramente, eu não duvidaria nada do São Caetano ir lá e abocanhar essa taça aí. Porque realmente rolou uma simbiose ali, uma energia entre os deuses do futebol e esse time, né? Que infelizmente agora está nas divisões inferiores. Júlio, baseado nisso que você acabou de dizer, como que era esse time do São Caetano? Vamos supor, ele era como se fosse, por exemplo, um Flamengo que ganhou a Libertadores em 2019, o Grêmio de 2017, que foi campeão da Libertadores, o Palmeiras, o Corinthians de 2015. Como que era o estilo de jogo desse São Caetano, para a gente ter uma noção melhor? O do vice? Da Libertadores? Isso, da Libertadores, das edições Não, anteriores. foram ótimos times que jogavam para frente. Tanto até que na final da Libertadores, né, a primeira final foi no Paraguai. Eles ganharam lá, né? Eles fizeram o trabalho mais difícil e não foi muito triste isso, né? Foi no Pacaembu, o segundo jogo. Então o Ademar já não estava mais, né? O Ademar ele saiu logo depois de 2000, ele foi para a Coreia e tal, né? E realmente era um time que jogava para frente, né? Um time cascudo, né? Em 2004, inclusive, né? Quando de fato eles ganharam o Paulistão, né? A final foi São Caetano e Paulista de Jundiaí. Na semifinal, em 2004, foi São Caetano e Santos, né? E o Santos, Robinho, o David ainda não tinha chego, mas o Diego estava lá. Era o time, basicamente o time que foi campeão, a base do time que foi campeão brasileiro no final do ano. E foram 2 jogos, né? O primeiro jogo foi na Vila, foi 3-3, né? E aí o segundo jogo, né? Todo mundo pensando, poxa, o Santos vai entrar para valer, vai. O Santos tomou de 4-0 no segundo jogo. Então sempre foi um time que, né? Foi para frente, né? Chegava nos jogos e ia atrás do gol, sabe? Não era aquele caso de time que ficava amarrado sabe, ficava lutando, brigando por uma bola lá. Não, eles iam para cima, sem medo. E o que aconteceu com essa equipe, Júlio? O que aconteceu? É um caso, por exemplo, semelhante ao da Portuguesa? O que aconteceu de fato? Que hoje o São Caetano não é mais esse time? Eu acho que o principal problema, né, que quando o São Caetano surgiu, né, uma marca surgiu junto, que foi a Consul, né, marca de eletrodomésticos e tal. Então tinha um patrocinador forte, né, por trás desses bons elencos, né, e a partir do momento que foi passando o tempo, né, não sei se por conta de problemas, né, de crise dos patrocinadores e tal, né, foi numa linha para baixo, né, foi caindo até que chegou, mas o surgimento do São Caetano, houve um investimento, porque era impossível você não atrelar São Caetano à marca Consul, né, marcou aquilo, né, porque foi quem bancou o time ali praticamente. E agora, para fechar, para a galera que está nos acompanhando ter uma noção real, se tivesse um jogo, esse time do São Caetano contra o Flamengo de 2019, qual sairia vencedor dessa partida? Qual equipe seria vencedor dessa eu partida? acho que fatalmente o Flamengo, né? Mas é difícil comparar, porque para você ter uma ideia, né? O São Caetano, né? Ele chegou né, em 3 finais em anos, né, seguidos, né? Em 2000, 2001 e 2002, né? 2 brasileiros e uma Libertadores. E assim, eram times diferentes, sabe? Lógico, tinha uma base lá, né? Que era o Silvio Luiz, o goleiro, e tal. Mas praticamente pode falar que foram elencos diferentes. Então, olha, eu não sei não, acho que se fosse juntar os melhores, sabe, pegar os melhores jogadores que jogaram durante esses 3 anos aí, ia dar um jogo bom, assim, né? E eles tinham
uma energia, sabe? Era difícil compreender, né? Como que é isso que é bonito no futebol, né? Surge um time que ninguém, né, até então era o nome de uma cidade né, e de repente joga daquele jeito, se impondo, né, não fazendo aquele jogo chato que geralmente time pequeno faz, quer ficar, né, estaciona o busão lá na frente do gol e luta por uma bola. Então ia dar um bom jogo assim se juntasse. Claro que o Flamengo, né, tem, se fosse pegar, né, muitas peças, né, talentosas, mas para eles mesmo ganhando a Libertadores, ganharam praticamente no último minuto. Então, acredito que daria um bom jogo, assim, mas não me arriscaria a dizer quem, sabe? Porque além de ter sido em épocas muito diferentes, né? Uma coisa que eu diria com toda certeza, o Flamengo não teria nenhum jogador com a força no chute que o Ademar tinha. Não tem nenhum jogador ali. Você pode ter certeza. Então, se fosse para apostar no Bet 365, tu não apostaria, então? Eu apostaria no empate, talvez, sabe? E aí, nos pênaltis, talvez o Flamengo lá com aquele Diego Alves, né, que pega uns pênaltis e tal. Mas acho que eu apostaria no empate, assim, mesmo. Nossa, seria inimaginável o São Caetano retornar, né, a boa fase para fazer uma disputa dessa. Pouquíssimo provável que isso volte a acontecer. Mas essa aqui é a graça do futebol, em valorizar aquilo que passou e que infelizmente não acabou permanecendo, né? A história do futebol ela não se resume a partir do momento que a gente começou a acompanhar, né? Tem muita coisa que aconteceu lá atrás, tem muita coisa que precisa ser valorizada, tem cada coisa que tem o seu devido lugar na história, e esse é o objetivo desse quadro aqui, de relembrar momentos que merecem destaque aqui nesse programa maravilhoso. Aliás, Gustavo, meus queridos, ô Gustavo, até, né, já que, né, falando do São Caetano, né, até dedicar esse quadro ao Serginho, né, que ele teve em todo momento, desde o surgimento do São Caetano, a morte dele, ele e o Silvio Luiz, foram os dois que ficaram juntos ali, né, esse tempo todo e fatalmente ele acabou falecendo. Era um jogador até, inclusive, eu achava ele muito bom, zagueiro, sabe? Naquele estilo do Lúcio, sabe? Fechava a cara e a galera tinha um pouco de medo. Então, dedicar aí ao querido Serginho, que partiu precocemente aí. Fica aqui a nossa homenagem a esse grande zagueiro que marcou a história, o auge da história de São Caetano. E com isso, meus queridos, como tudo que é bom dura pouco, com o nosso programa não é diferente. Agradecemos muito a sua audiência. Quero agradecer também a nossa equipe de produção, que é formada por um homem só, chamado Renan Santana. Esse é o cara. E agradeço também ao Júlio. Esse é o cara. E agradeço também a você, Júlio, por ter tocado mais uma vez esse programa junto comigo. É um privilégio da minha vida ter a sua companhia aqui no Código do Jogo. Pô, Gustavo, assim eu fico até emocionado, porque para mim também é uma honra muito grande aí poder, né, nesse momento aí podemos estar debatendo, né, e conversando e analisando, expondo ideias até diferentes, tal, né? E também para a galera também relembrar, né, alguns momentos, tal, né? Porque o futebol tá parado, então não tem fatos novos, então nós estamos tendo que caçar tudo, né, dentro daquilo que já aconteceu, embora o futebol alemão já tenha voltado, tal. Mas é isso, é um prazer imenso. Espero, né, em breve estar gravando um próximo podcast aí com você, meu amigo. Isso até coincide com a ideia do programa, que é rever fatos que todo mundo já conhece, mas com uma nova interpretação, né? Então, o momento acabou até colaborando com a ideologia daqui do Código do Jogo. E maior do que trabalhar com você e com o Renan, também agradecer você, que teve toda a paciência e está aqui nos prestigiando. E aguardamos vocês na próxima rodada do Código do Jogo. Ficamos por aqui e um grande abraço.